Atenção, esse vídeo contém spoilers de ponto-chave do jogo Red Dead Redemption 2 e alguns pequenos spoilers que provavelmente não vão estragar sua experiência de Red Dead Redemption 1. Então, se você não jogou nenhum desses jogos, eu sugiro que você passe esse vídeo, vai pro próximo, semana que vem tem mais, é isso aí. Mas se você já jogou ou não liga pra spoilers, curta o vídeo e espero que você goste. Listen to me. We don't want to kill any of you. But trust me, we will. Wake them up a little! This whole thing is pretty much done. We're more ghosts than people. You have got to keep faith. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sei que eu dei uma sumida, mas agora eu acho que eu realmente encontrei um formato que pode funcionar no meu tempo livre. Hoje a gente vai falar sobre um jogo que eu achei ok, e o Pereira, que é a pessoa que vai falar comigo essa semana, achou um jogo excelente. E esse jogo é Red Dead Redemption 2, o lançamento do ano da Rockstar, do ano passado, né, no caso, que fez muito barulho, deu muita polêmica, principalmente por ele ter perdido o prêmio de jogo do ano, mas a gente vai discutir a qualidade dele agora. Bom, eu joguei Red Dead Redemption, eu comprei ele em pré-venda, então eu recebi ele no exato dia do lançamento, não vi quase nada antes disso, além dos trailers que a Rockstar disponibilizou. E eu joguei até o final, fiz todas as quests secundárias, não fiz 100%, mas fiz tudo que a história proporcionava. E eu tenho algumas considerações que eu queria falar. Eu não achei o Red Dead Redemption 2 um jogo excelente, não padrão Rockstar, ele não é padrão Rockstar de... Pelo menos não de narrativa. Ele tem um mundo gigante, muito denso, repleto de coisa pra fazer. As quests secundárias são muito boas, mas os meus principais problemas são a campanha principal dele e alguns relacionamentos entre personagens. E você, o que você achou? Bom, eu tendo né, no coração Red Dead Redemption 1, e tendo jogado pra caramba o 1 e o 2, então com 90% do modo história feito aqui, atualmente no level 20, no online, eu achei, atualmente é o meu jogo preferido. Não só por eu ter essa relação com Red Dead Redemption, mas também por eu achar ele perfeito em todos os aspectos, né? E eu vou explicar aqui o porquê, mas começa você falando por que você não gostou. Então, antes de tudo, eu vou deixar aqui registrado que é uma visão muito diferente do mesmo jogo. Porque, primeiro, eu joguei muito pouco do Red Dead Redemption 1, e eu não tenho muita ligação com esse universo da Rockstar. Obviamente, eu tava muito hypado pra esse jogo, mas eu não tenho uma identificação prévia igual o Pereira tem. Ele cresceu com o jogo, platinou e adora Red Dead Redemption, um dos jogos favoritos dele. Eu só não platinei, mas eu fiz 100%. Exato. Mas assim, são duas visões que elas são muito... É o perfil de muita gente. Tem muita gente que tava esperando muito o Red Dead Redemption 2, ou qualquer tipo de continuação ou jogo depois de Red Dead Redemption. E tem outra parcela de pessoas que não jogou Red Dead Redemption no PlayStation 3 e que tá comprando o Red Dead Redemption 2 apenas por ser um jogo da Rockstar e por ter uma história que não é necessária, não é uma sequência, ela é uma prequel, né? Ela é uma história que se passa antes e não tem... você não precisa saber do Red Dead Redemption 1 pra entender a história do 2. Então essa foi a visão que eu tive, e pra mim eu acho que o jogo ele sofre muito com a indústria no geral. A gente tá tendo um grande apelo por jogos cada vez maiores, cada vez mais cheios de conteúdo. Mas assim, eu acho que o Red Dead Redemption 2, os problemas que eu tenho com ele são essencialmente de você postergar, você colocar muita coisa no meio de uma campanha principal que não precisava ter a duração que tem. E isso é muito reflexo do próprio mercado, porque
Agora tem vários jogos migrando para esse formato de elementos de RPG, de mundo aberto gigante, várias quests secundárias. Tem um exemplo como o Assassin's Creed, que agora virou um jogo surpreendentemente grande, com uma campanha gigantesca, um mundo gigantesco, várias horas de jogo. Eu acho isso óbvio que tem vários exemplos em que isso funciona muito bem. Tem o The Witcher 3, tem o GTA, o próprio GTA V, Skyrim. Tem muitos jogos que funcionam nesse modelo de muito tempo de campanha, de muitas quests secundárias. E GTA pra mim funciona, mas pra mim Red Dead Redemption, nem o 1, nem o 2, nem o formato que a Rockstar deu pra Red Dead Redemption como um todo funciona nesse esquema. Mas agora o Pereira vai fazer a réplica, apesar de não ser um debate. Então, pra explicar pra muitas pessoas que Red Dead não é simplesmente GTA no Velho Oeste. Exatamente. Completamente diferente. O pacing, o ritmo do storytelling é diferente. O ritmo da jogabilidade é diferente. A dinâmica do jogo é completamente diferente. Então, se você for jogar Red Dead, não vai esperando que você vai simplesmente poder sair fazendo o que você quiser aqui no GTA, e praticamente sem consequências nenhuma. Não, beleza, você pode sair matando todo mundo na cidade, só que vai ter muito mais consequência. Você vai criar uma recompensa na sua cabeça, vão vir a sua recompensa, vai subir um preço na sua cabeça e tudo mais. Já começa por esse ponto. Então ele não é um jogo para todo mundo, especialmente também no ponto em que ele é um jogo lento. Isso é inegável. Um exemplo, um paralelo que eu posso fazer é com o filme de Tarantino, Os Oito Odiados. Ele é um filme lento, que ele demora para pegar no breu, mas quando pega é sensacional. Eu, particularmente, eu gosto bastante de jogos mais lentos, que tomam o seu tempo para você poder conhecer aquele universo, conhecer os personagens e se conectar com eles, entendeu? Então, eu achei esse paralelo do filme do Tarantino até bom pro que eu quero falar, porque você pega filmes como o Kill Bill, volume 1 e volume 2, e Os Oito Odiados, ambos são filmes do Tarantino, ambos têm a alma dele lá dentro, mas eles são muito diferentes entre si. Tanto em gênero, tanto em ritmo e diversas outras coisas, até mesmo a fotografia é muito diferente. Mas você consegue identificar nos dois filmes, tanto quanto nos dois jogos GTA e Red Dead, que ainda tem o aspecto Rockstar nisso, né? Tem o selo Rockstar ali, sim, realmente. Exatamente. Então, eu achei que assim, o jogo, ele poderia não ter sido um jogo tão GTA quanto foi. Eu vou explicar. Como assim? Então, eu acho que assim, todo mundo tá esperando, ano após ano, principalmente da Rockstar, jogos, assim, megalomaníacos e muito grandes, e assim, é o suprassumo da época deles. Então GTA foi gigante, é gigante até hoje, impressionante até hoje. Ele é muito grande, você tem diversas coisas pra fazer, tem muitos detalhes, você pode tacar o puteiro, você pode fazer diversas coisas que eu acho que o GTA funciona pra isso. Então o GTA tem uma veia mais cômica, o roteiro não é necessariamente tão intrincado, não é tão dramático, porque não é muito a necessidade do jogo ser muito dramático ou muito, muito bem escrito, ser um grande roteiro de jogo. Longe disso, na verdade. O do jogador é diferente, né? Tem gente que até hoje nunca zerou o GTA, a campanha, só jogou online, por exemplo. Tem gente... porque o GTA, ele é um playground com história. Você tá lá numa cidade, você tem dinheiro pra caralho, pelo menos no final, né, quando você tá indo zerar, você pelo menos tem muito dinheiro. Você tem muito dinheiro, você tem acesso limitado a armas, você pode tacar o puteiro e não tem nenhuma consequência. Você morre, volta e vão continuar jogando. E eu acho que o tempo de campanha é muito mais aliviado por esse aspecto dele ser mais cômico e dele não ser tão intrincado e de ter várias ramificações que, se você analisar friamente, não faz muito sentido, mas como o jogo não se propõe a fazer muito sentido, ele é perfeito pra esse tipo de manufatura de jogo, de ser um jogo muito grande e de ter várias possibilidades. E pra mim, eu vejo assim o GTA como se fosse um blockbuster nível
Velozes e Furiosos, ou nível Transformers até, que é um playground desgraçado de explosões e veia cômica E ação, e é um negócio de encher o olho e de divertir. E eu acho que, pelo menos jogando o pouco que eu joguei do Red Dead Redemption 1 e jogando o Red Dead Redemption 2, eu vejo que ele é mais um filme dramático. Ele é um western. E ele tem as características de um filme de Velho Oeste, um filme dramático. E pra mim, o fato deles terem colocado, pelo menos o tamanho do jogo, o tamanho da campanha em horas, próximo ao GTA V, foi um erro que custou um pouco pra mim da campanha não ter sido, tipo, muito boa pra mim. Como assim? O tempo? Então, eu acho que no meio da campanha eles meio que se perdem um pouco. Não é que eles se perdem, eles se repetem muito pra continuar falando a mesma coisa que eles estão falando durante a campanha inteira, pra o que você não esqueça e leve pra conclusão que eles querem. Então, por exemplo, toda a campanha gira em torno, além do personagem principal, gira em torno do Dutch, que é o atual desse jogo, que é uma prequel, líder da gangue Vanderlinde, que depois no Red Dead Redemption 1 vai despirocar tudo e aí vai ter a redenção do John Marston. Mas o que acontece? Esse jogo, a proposta principal dele é contar como o Dutch enlouqueceu e virou aquele cara do Red Dead Redemption 1. Eu entendo. É contar o fim da gangue Vanderlinde, né? Exato. Então, o que acontece? A gente pega... O começo do jogo é basicamente um plano do Dutch deu errado, e eles tiveram que fugir, e eles estavam zoados na neve, fugindo de policial. Beleza. Aí eles montam um acampamento, conseguem se estabelecer, né, precariamente, mas se estabelecer. E depois de um tempinho bem pequeno, na verdade, o Dutch tem outro plano. O plano sempre consiste em fazer muito barulho, conseguir muito dinheiro, e enquanto os policiais estão preocupados com o barulho que eles criaram, com a situação caótica que eles criaram, eles fogem e vão pra um lugar paradisíaco ou um lugar selvagem. Não, tem vários lugares. Tem lugares selvagens, lugares paradisíacos. O primeiro era pra Austrália, depois foi pro Tahiti. Exatamente. Só que assim, eu acho que ele pega muito... Tem uma regra no cinema que é don't tell, show it. Que é basicamente você não fala as coisas que aconteceram, você mostra no cinema. Então, você tem que mostrar que os planos do Dutch estão dando errado, porque ele tá ficando muito obstinado em conseguir dinheiro, ir pro lugar paradisíaco, e ele fica tão obstinado que ele fica cego por isso. E eu entendo isso. Eu entendi. Então, eu entendo você não usar apenas o plano que deu início à campanha pra contar essa história. Porque aquele plano, você não viu ele sendo formado. Você viu ele depois dele ter dado errado. E aí eu entendo você colocar mais um plano do Dutch que deu errado. E aí depois mais um. Porque isso reforça a ideia de que ele tá ficando tão obstinado que ele não tá vendo que os planos dele não estão dando certo mais. Isso eu entendo. Só que depois de um tempo, os planos vão indo um após o outro e vão sendo muito repetitivos. E pra mim isso poderia ser facilmente cortado da campanha. Grande parte dos planos do Dutch poderia ser mixado em alguns poucos pra uma história mais concisa e menorzinha. Em que ponto você achou que começou a ficar repetitivo o I Have a Plan do Dutch? Cara, um pouco antes deles eles quererem pegar aquele barco lá e... Eles terem que pegar aquele barco pra fugir... Pra Guarma. Tem aquele capítulo de Guarma que é um filler, mas eu gosto. Então, deixa eu explicar esse capítulo. Então, um pouco antes disso... já tava ficando meio chato pra mim. Eu já tava tipo, caralho, o Dutch, a gente... não Dutch, né? Tipo, caralho, o Rockstar. Eu entendi que tá dando errado porque ele tá ficando louco. Eu entendi isso na terceira vez que isso foi colocado. E pra mim isso me incomodou um pouco. Isso me deixou meio, ai, cacete, mais um plano que vai dar errado. E eu sei que vai dar errado, porque isso já aconteceu de novo. E isso me incomodou um pouquinho no ritmo, né, da história. Então,
Sobre os capítulos, é o seguinte. O capítulo 1, ele é uma introdução à situação atual da gangue. Ele funciona mais como um prólogo, como um estabelecimento, como uma fundação para estabelecer a história. Exatamente. Quem é lá em Coulter, né, na neve. Capítulo Isso. 2, que é perto de Valentine, lá em Horseshoe Overlook. Lá é para você começar a conhecer a gangue, conhecer os membros, começar a conhecer como ela funciona e começar a iniciar esse processo deles começarem a fugir, né? É o começo do jogo mesmo, é ali. Capítulo Exato. 3, ele é quando as coisas... Ele é um ponto divisor. É o um ponto que divisor. É o ponto que o Arthur É o- percebe que talvez o Dutch não saiba realmente o que ele tá fazendo. Não, eu acho que esse ponto é um pouquinho mais pra frente, já vou falar. O capítulo 3, ele é o último momento de felicidade, assim, de good vibes, e o primeiro momento onde começa a dar merda, que é justamente lá quando o Sean morre, tem toda aquela treta lá dos Grey e dos Braithwaites, que o Jack é sequestrado e tudo mais. Ali, quando tem aquela missão lá do tiroteio na mansão, que, diga-se de passagem, é muito foda, ali é quando começa a dar merda. E aí chega no capítulo 4. O capítulo 4, ele é o último. Ele é realmente o último momento de felicidade. Que tem a última festa lá quando vocês pegam o Jack de volta e tudo mais. E isso do Arthur começar a questionar o Dutch, eu acho que pra mim começa mais na missão lá que eles vão pegar o Angelo Bronte. Não, exatamente. Eu acho que quando o Arthur começa a confrontar o Dutch é nesse ponto, mas... Uhum. O Arthur e o John também. O Arthur e o John... Exatamente. Mas antes disso, pra mim, já tava acontecendo isso de... Alguns personagens e até o Arthur mesmo começou a perceber que talvez o Dutch não fosse mais o mesmo de antes. Sim. Então tem o... Como que ele chama, o velhinho? Rosea? O Rosea, ele fala pro Dutch, né? Ele fala pro Arthur que talvez o Dutch não seja mais o mesmo. Uhum. E isso vai ressoando até o quarto capítulo, que aí realmente o Arthur percebe que o Dutch tá louco de pedra. Na verdade, isso que quando ele percebe mesmo no capítulo 5, porque assim, exatamente. No quarto, que lá tem o assalto ao banco, que é o breaking point. É quando morre, ele dá uma merda geral, a gangue se separa, morre o Lenny, morre o Rosea, e eles têm que ir pra Guarma. Aí, em Guarma, por mais que ele seja um filler, ele simboliza a separação da gangue. E finalmente sedimenta o fato do Dutch tá maluco, que lá o Dutch sai fazendo merda, ele mata a velhinha porque foda-se, tá ligado? Ali naquele momento é quando o Arthur ele até fala pro Dutch, né? Depois você vai me matar daqui a pouco? Ele fica aquele momento que começa a dar um tipo, wow, tá ligado? Então, mas na minha opinião, você falou que começa a loucura do Dutch, na minha opinião, com o Rosea falando, essas coisas assim, a semente é plantada no terceiro episódio. Terceiro capítulo, desculpa. E ela só se desenvolve, e ela se desenvolve mesmo quarto, quinto capítulo, certo? Eu acho que isso poderia ser reduzido em 2 capítulos só, em vez de 3 capítulos. Porque, assim, não é como se eu estivesse falando de, sei lá, 2 missões, porque o jogo é muito grande. E tem muitas missões por capítulo. Cada capítulo é muito gigante. Então, assim, se você reduzir 3 capítulos em 2, eu falando assim não parece que é uma mudança muito, muito drástica. Mas você vendo a quantidade de missões e a quantidade de horas que tem em cada capítulo, você consegue perceber que muita coisa seria cortada. E, na minha opinião, não teria um grande efeito na história principal. Obviamente, ia ter uma progressão mais rápida, que, ao meu ver, se fosse bem escrita, não faria muito... Não seria muito ruim pra história. E, mesmo assim, a mensagem progressiva, né, da loucura do Dutch, ainda estaria lá. Uhum. Eu acho que... Tipo, o único capítulo que, na primeira vez que eu joguei, eu achei que poderia ter sido um pouquinho mais direto, era o 6. Mas depois, na segunda, eu fui percebendo que realmente
era o tamanho ideal mesmo, na segunda vez. Então, Enfim, eu acho que ficou de boa. Acho que a progressão não tem problema não, mas... eu acho que se eles pudessem, eles poderiam também deixar o mesmo comprimento e talvez desenvolver mais um pouco a relação entre o John e o Arthur, que é o meu próximo ponto que eu não gostei muito. Uhum. Assim, é muito Por quê? fácil você dar uma importância pro John nesse jogo se você já jogou o primeiro. Porque você sabe o que vai acontecer. Sim. Você sabe que ele ama a família dele, você sabe que ele tenta sair dessa vida, mas ele não consegue. Você sabe de todas as coisas que acontecem no primeiro jogo, e você só tá vendo o que vai levar a isso. Uhum. Só que numa perspectiva de uma pessoa que não jogou o primeiro jogo, quer dizer, eu joguei, só que eu joguei muito pouco, faz muito tempo, eu não lembro quase nada. E pra mim, a relação entre os dois, do Arthur e do John, ela é muito atropelada pelo resto da história. Então no comecinho você salva ele naquele lugar, beleza. E aí, tipo, ele participa de algumas missões, só que meio como um secundário, ele não fala muito, e o Arthur sempre trata ele como se ele fosse um idiota. Que eu achei muito bom você colocar o protagonista do primeiro jogo na prequel como sendo escorraçado pelo outro protagonista. No começo, pelo menos. E aí você não vê um crescimento dele. Nem um crescimento individual do John, nem um crescimento da relação do Arthur com o John. E aí isso vai ser introduzido no 5º capítulo? Eu não lembro direito da... Não, eu acho que a partir do capítulo 4, quando eles começam a questionar mais, acho que começa a ter... Não, mas eu tô falando, tipo, deles se falarem, de ter uma ternura entre eles. Isso é no capítulo 6, mas... Então, e isso é um problema que eu acho muito, muito difícil. Assim, eu entendo por que eles fizeram isso. Eu entendo que eles quiseram se distanciar da campanha do primeiro jogo, e não deixar o John como um personagem quase um co-protagonista do Arthur. Eu entendo essa parte. Eu acho muito, muito sábio eles fazerem isso, porque senão ia ser basicamente um Red Dead 0.5, em vez de um Red Dead Redemption 2, uma prequel. Se ele colocasse o John ao lado do Arthur e tudo mais, não ia ser uma história separada, né? Ia ficar meio nebuloso essa parte. Eu entendo essa parte, o que eles quiseram fazer. Só que eu acho que faltou eles dosarem o quanto o John ia aparecer. Ele não podia aparecer nem de mais nem de menos, e ele acabou, na minha opinião, aparecendo de menos na maioria da história. Então, eu lembro de você ter dito que o Arthur ele começa a simplesmente ligar mais pro John no final e querer ajudar ele só, tipo, do nada, assim, né? Tipo, você achou um pouco súbito. Eu achei um pouco súbito, exatamente. Assim, eu acho que se eles introduzissem esse aspecto do Arthur começar a ligar pro John, você colocar ele meio que ligando, na verdade, pro filho do John e pra mulher do John, em vez de ligar especificamente pro John, eu acharia muito melhor. Então, enfim, por que ele tem esse lance do John no final? Porque é o seguinte, tem o lance da tuberculose do Arthur, certo? Exatamente. E eu lembro que tem um diálogo que ele fala com o Charles que resume bastante. O Charles, ele fala do Arthur sobre o Mac e o Dave, né? Que é os caras que morrem no começo do jogo lá, que morreram saindo de Blackwater. Ele fala pra ele, tipo... aqueles caras, eles morreram de uma hora pra outra. E eles eram dois caras malvados, filho da puta, e isso era tudo que eles foram. Você de uma certa forma, você foi abençoado. Você pode fazer a coisa certa. Você ainda pode fazer a coisa certa, entendeu? Eu entendi essa parte. Então, no final do jogo, que o Arthur tá lá já, né, pulmão negro, né, que nem diz o Marca, ele tava tentando ter a redenção, porque, né, Red Dead Redemption.
E também, como o John era o único membro ali que ele tinha uma história, porque o John e o Arthur, eles dois cresceram na gangue, desde adolescente. Como ele, e além do fato dele ter uma família, né? Como ele era o único que tava lá, mas, né, tinha essa relação, aí o Arthur decidiu, vamos ajudar esse cara, nem que seja a última coisa que eu faço aqui. Entendeu? Porque isso aqui, ele vive falando lá, tipo, pro pessoal da gangue, tipo, isso aqui acabou essa merda aqui, tá ligado? Vai embora, vai daqui, tá ligado? Então, Não. Então, no final isso acontece, realmente. Só que eu acho que isso não é apresentado desde o começo. Não, mas acho que não precisa ser desde o começo. Então, mas assim, eu acho que o desenvolvimento é muito abrupto pra uma coisa que deveria ter muita importância. Que é o causador da liberdade do John e dele conseguir fazer as coisas que ele faz no primeiro jogo é basicamente o Arthur. O Arthur que salva o John. Sim, no Red Dead Redemption 2, você, mais uma vez, sacrifica o seu personagem em prol de outro, né? Igual no você sacrifica o John em prol do Jack e da Abigail. Sim, exatamente, mas, tipo, pra mim, por exemplo, eu acho que seria muito melhor se eles desenvolvessem essa relação do John como uma relação de terceiros. Então, em vez do Arthur se preocupar especificamente com o John, ele pode, por exemplo, se preocupar mais com o filho do John. Não, então, mas ele não se preocupa só com o John, ele se preocupa com o John e com a família dele e com os outros membros da gangue. Só que como a gangue vai se dividindo, vai na galera embora aqui, embora ali, e o Arthur e tem isso que eu falei, né, que o John e o Arthur cresceram na gangue e tudo mais, aí tem esse lance, entendeu? Mas o Arthur, ele se preocupa também com a família do John, entendeu? Não é só com ele. Sim, mas eu acho que se ele estivesse fazendo porque assim, ficou muito explícito que ele gosta ele tem um carinho pela mulher do John e pelo filho do John. Isso foi desenvolvido sem eles aparecerem toda hora na campanha. Então tem aquela missãozinha com o filho do John e tem alguns diálogozinhos com a mulher do John. E aí eu acho que se isso acontecesse desse mesmo jeito com a relação do Arthur com o John, seria muito mais crível pra mim, entendeu? Entendi. Uhum. Então, mas até que tem um motivo, né? Porque o John, ele saiu da gangue e o Arthur tá puto com ele. E durante a história ele muda de opinião e tem tudo isso que eu falei. Então, é nessa parte que eu acho muito estranho. Não é uma coisa desenvolvida que ele muda de opinião, né? Pelo menos pra mim, né? Bom, fica a critério do ouvinte jogar e julgar, né? Então, eu não... Assim, considerações finais. Eu não odiei Red Dead Redemption 2. Tá muito longe de eu ter odiado esse jogo. Ele é um jogo muito bom, ele tem uma carga dramática que eu acho sensacional, que poucos jogos conseguem fazer. O mundo é lindíssimo, as quests secundárias foram uma das coisas que mais me impressionaram, assim, eles conseguiram... Trilha sonora... A trilha sonora eu gosto, eu acho um primor, mas eu gosto. Mas voltando pra aquela parte, eu acho que... As quests secundárias, eles pegaram um padrão quase inigualável, que é o do GTA, e eles aumentaram, eles fizeram mais e melhor. Ele tem... Desde o Red Dead 1 tinha essa de quest nesse naipe. Então, mas eu tô falando em quantidade, em tipo, variação, é muito variável. No 1 também, mas continua. Então, mas o exemplo mais novo que a gente tem em termos de qualidade, em termos de quantidade, seria o GTA V, né? Você pegar um exemplo da Rockstar. E pra mim, o GTA V, ele é muito bom nesse aspecto. Sensacional. E o Red Dead conseguiu upar mais isso. É impressionante. O gráfico é impressionante,
A história, apesar de eu ter esses problemas que eu falei com a história, ela continua sendo de uma qualidade impressionante. Só que, assim, esses pontos, eles fizeram um downgrade, né? Abaixaram a minha opinião de uma obra-prima pra um jogo bom. Então não é que eu odeie Red Dead Redemption, que eu ache ele o pior jogo de 2018, não. Eu acho ele um dos melhores jogos de 2018, só que ele tem problemas. E é basicamente isso. Beleza. E eu achei foda pra caralho e é isso aí. Assim, tudo bem você, tipo, achar coisas diferentes de mim, tipo. Não, sim, de boa. Porque eu entendo que, primeiro, o seu relacionamento com o Red Dead Redemption, o relacionamento da pessoa que estiver escutando com o Red Dead Redemption, pode ser, e provavelmente é diferente do meu. Sim, o Red Dead 2 ele ganha outra ótica se você já jogou o 1. Ou mesmo se você pegar o 2 e jogar. Não, se você não jogou o 1, você joga o 2 e depois joga o 1, aí você vai ver que fecha ele tudo cresce, direitinho. Né? O círculo. O círculo não, o ciclo, tipo, fecha, né? Não, assim, o círculo. Fecha. É que assim, eu acho que, por exemplo, tem obras que você precisa analisar como um contexto de sequência. Você tem que analisar a saga inteira. Então, mas acho que no 2 ele funciona perfeitamente como um jogo sozinho, mas ele ganha mais como um. Então, é exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque se eu não tivesse jogado um e tivesse achado o 2 o que eu achei, só que o 2 precisaria do 1 pra funcionar direito, aí beleza, eu estaria errado. Mas o Red Dead Redemption 2, além dele ser uma prequel, ele, querendo ou não, ele é um jogo que vai pegar as pessoas que jogaram o 1, obviamente, mas ele é feito numa fórmula que serve pra você apresentar o Red Dead Redemption às pessoas que pegaram um PlayStation 4 e é o primeiro console da vida delas. E aí viram o selo Rockstar e falaram, não, esse jogo deve ser bom, vou comprar. Esse jogo funciona desses dois jeitos. E a campanha, eu imagino que funcione também. E é basicamente isso. E é isso. Eu acho que é isso aí. A gente... esses vídeos aqui não vão ter uma conclusão, né? Porque não se trata de uma conclusão. É uma discussão só, né? É uma conversa. É uma conversa, você pode comentar sobre o que você achou, se você discorda comigo, você concorda, se você discorda do Pereira, se você concorda do Pereira. E é isso, basicamente. Não se esqueça de dar gostei, favoritar, compartilhar nas redes sociais, que me ajuda demais a crescer esses vídeos e poder fazer cada vez mais com maior qualidade. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo no canal, se inscreva, por favor, que é muito importante para mim, para esse pequeno canalzinho continuar crescendo e se tornar um pequeno gigante. Então, é basicamente isso. Eu vejo vocês na próxima semana com um novo vídeo nesse estilo. E é basicamente isso. Tchau, tchau. Valeu.